Beleza, obrigado, Léo, mais uma vez aí pelo convite. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, né, nesse evento aí com meu parceiro Leonardo Fará e contribuir também com vocês um pouco assim como os outros profissionais contribuíram com o seu conhecimento, com as suas aplicações práticas aí das suas intervenções profissionais. Às vezes eu posso estar olhando aqui para a direita, tá? Porque eu tinha uma outra tela comigo que eu resolvi desligar para não dar problema aqui na apresentação com vocês, então às vezes eu também vou me nortear aqui pelo lado, para que eu possa estar tendo alguma visualização para poder direcionar o conteúdo. E qualquer coisa, Léo, se tiver algum problema na apresentação, fiquem à vontade, tá? Me dá um toque aí, me interrompe, que a gente faz o que for possível para poder ajustar o que não tiver tão bom aí para o pessoal que está assistindo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é professor especialista André Berzotti. Para quem ainda não me conhece, eu venho falar aqui sobre a temática que me foi incumbido na tarde de hoje sobre exercício e sistema nervoso autônomo pós-Covid-19, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, como vocês já devem estar acompanhando, né, os números aí do Covid no Brasil e no mundo, eu quero só que vocês foquem através dessa breve pesquisa que eu fiz aqui no Google, e que qualquer um de vocês aí pode fazer a respeito do retrospecto do Covid na população brasileira. Dá só uma olhada em casos recuperados. Olha esse número gigantesco que nós temos aqui. Então, esse já vai o primeiro insight aqui para nós, que estamos batendo talvez nas mesmas teclas que diversos outros profissionais estão batendo há muito tempo. Emagrecimento, hipertrofia, trabalho aí para o concurso público, algumas coisas voltadas para o personal, alguns nichos específicos, onde talvez já tenha muita gente e já está até saturado esse tipo de disponibilização de serviço, tá? Não que você não possa trabalhar com emagrecimento, com hipertrofia, né? Não isso. Mas que para você trabalhar dentro dessas perspectivas de atuações desses nichos, vocês concordam comigo que você vai ter que fazer algo muito bem diferenciado do que a maioria tem feito para talvez se destacar um pouco nesse mercado tão concorrido? E se essa parte de reabilitação funcional, de uma forma geral, das pessoas que foram acometidas pelo Covid, nos seus mais diversos aspectos, desde uma internação mais severa, a um simples diagnóstico e alguns sintomas leves ou moderados que esse indivíduo, que esse paciente teve. Será que não vale a pena você olhar um pouco mais para essa população que carece agora de um trabalho de uma equipe multidisciplinar de uma forma geral, onde tem atuação, um momento de importância do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, por que não, às vezes até do psicólogo em alguns momentos, em algumas situações, e obviamente do profissional de educação física. Só que qual que é o problema do profissional de educação física, mais diretamente falando aqui por experiência de caso? Isso aqui está surgindo agora, é uma epidemiologia recente, a gente está aprendendo bastante com ela, só que qual que é o problema às vezes do personal? Ele vai às vezes querer sentar na janelinha ali e chutar a bola lá no ângulo de primeira vez, sendo que talvez as coisas básicas para atender bem uma pessoa que teve Covid, para trabalhar com esse programa de reabilitação, ela ainda não carece em suas mãos, nem em termos de ferramentas, nem de conhecimento. E isso não quer dizer que você tem que ser o especialista o melhor em Covid, porque a gente vai aprender muito com essa doença daqui a um tempo ainda, porque as sequelas de longo prazo a gente ainda nem conhece, a gente está conhecendo as de curto e de médio prazo. A de longo prazo ainda a gente não sabe qual que é o real impacto ainda, porque isso vai acabar aparecendo daqui 2 a 3 anos aí que essa doença se manifestou. A gente vai começar a entender um pouco bem isso. Então, assim, se você é personal, tem esse interesse de trabalhar com essa área, cara, vai fundo. Tenha paixão pelo que você está fazendo, vê se você realmente se interessa para valer em ajudar essas pessoas com esses programas de reabilitação. E quando eu falo de reabilitação, eu não estou tirando a função do fisioterapeuta, eu estou falando da importância que o profissional de educação física tem dentro do processo. O problema é o profissional de educação física agora querer sair fazendo várias coisas que ele talvez ainda não conheça, não está habilitado para fazer ou não tem as ferramentas mais adequadas. Se nós olharmos de uma forma bem fria, uma análise fria, os fisioterapeutas, os médicos ali estão mais preparados do que nós, profissionais de educação física, de uma certa forma, para atuar com essa população. Então, vamos dar as mãos, vamos nos fortalecer, nós, profissionais de educação física, com esses outros profissionais da área da saúde, para pensar no indivíduo. Vamos parar de pensar somente em nós mesmos, na própria profissão.
A partir do momento que a gente se importa com a necessidade do outro, se coloca no lugar do outro, tenho certeza que você do lado vai conseguir fazer o seu trabalho como profissional de educação física de uma forma excelente, com total excelência, onde você realmente vai conseguir entregar todos os benefícios que o seu conhecimento, que o seu estudo, que a sua experiência, que o seu método, que o seu programa de treinamento tem a oferecer. Então, olhem isso, é um número muito grande, vai precisar de muitos profissionais engajados com essa população. E se você, personal trainer, não estiver interessado, não tem problema nenhum, mas não reclame a hora que o fisioterapeuta estiver fazendo o trabalho dele, ou até, porque não, uma parte que talvez ele não tenha tanto conhecimento dentro da parte de prescrição, controle e avaliações específicas para a melhora do indivíduo de uma forma geral, depois que ele saiu da fase de melhorar a capacidade funcional dele para a qualidade de vida dele para as atividades diárias. Depois, na hora que a gente vem falar de uma outra parte de performance, outros objetivos mais explícitos, aí realmente talvez ele não tenha tanto conhecimento quanto você, personal. Mas e aí? Se você não se capacitar agora, como é que você vai fazer? Então, acho que esse é o primeiro insight antes da gente começar aqui a falar a respeito dessa palestra de hoje, dessa temática que nós viemos apresentar para vocês, tá? Então, se a gente parar para pensar, de acordo com essa revisão sistemática e essa meta-análise, nós temos, pelo menos, pessoal, mais de 200 sequelas que o COVID traz ali para o indivíduo que é acometido por essa doença. Então, são 200 sequelas, mais de 200 sequelas. Então, juntando várias pessoas, né, que foram diagnosticadas com seus mais diversos sintomas, nós temos mais de 200 sequelas. Então, olha o campo que a gente tem para trabalhar aí, dentro dessa perspectiva da melhora funcional desse indivíduo. E isso impacta o organismo como um todo, desde o sistema cardiorrespiratório, o sistema imunológico, o sistema neuromuscular, todo o sistema do indivíduo fica comprometido. Só que como todo o sistema do indivíduo fica comprometido, qual é a forma que você realmente vai descobrir quais serão as reais necessidades do programa de treinamento de reabilitação que você vai fazer ali com esse indivíduo a serem feitos? Se você não fazer os questionamentos corretos mediante esses impactos que a doença traz sobre o organismo do indivíduo, esse desequilíbrio homeostático que essa doença traz para o organismo do indivíduo. A gente precisa saber quais são as perguntas mais adequadas e o que nós devemos fazer para também conseguir fazer um programa que tenha êxito para essas pessoas que estão nos procurando, para que nós possamos fazer um bom trabalho, tá? Então, o que você precisa saber sobre reabilitação de pacientes pós-Covid-19? Então, o primeiro passo, a coisa mais básica que nós temos para fazer é uma anamnese, pessoal. Uma anamnese dessas pessoas, desses pacientes, desses clientes, como você queira chamar, que estão chegando para que você possa oferecer o seu diferencial de trabalho. Só que o nosso grande desafio nesse momento, sabe o que é? Além de saber o que perguntar, a gente tem que saber muito ouvir o que as pessoas estão falando, com cada detalhe, cada situação que ela vai colocando, porque ali pode ter uma informação muito valiosa que vai fazer com que você realmente consiga percorrer o melhor caminho para entregar os resultados dentro desse seu programa de treinamento. Então, uma anamnese muito bem feita vai ser muito importante. Eu não estou falando para você pegar uma anamnese de Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Se baseie-se numa anamnese de uma forma geral, mas construa uma anamnese que vá trazer para você, profissional, aquilo que realmente você precisa saber daquele paciente. Por exemplo, eu, André, posso ter uma perspectiva diferente do que eu preciso saber daquele paciente do que o Leonardo, por exemplo. Quer dizer que eu estou certo, ele está errado? Não, são formas de nós vermos a abordagem inicial com esse cliente que está chegando para conosco. Então é isso que você tem que pensar. Não fique engessado buscando fórmula de bolo. Você tem sim que ter uma referência, você tem sim que ter um ponto de partida, mas você pode também construir algumas ferramentas ali que vão facilitar a sua intervenção e que vão te dar ação para gerar um resultado específico, tá certo? Além da anamnese, a gente vai também para a parte da avaliação física. Quais testes eu devo aplicar? Com qual frequência eu devo fazer esses retestes com esses indivíduos? Qual que é o momento certo de cada necessidade, de cada teste que eu vou fazer para o meu programa de treinamento? Eu vou fazer uma avaliação de uma forma geral por fazer, para anotar ali num papel simplesmente os dados, não falar nada com o meu cliente, com o meu paciente sobre o que foi avaliado e dar um diagnóstico, criar um prognóstico para ele,
para que ele possa avançar dentro desse programa de treinamento, para que ele saiba que ele tem metas a serem cumpridas, e que se essas metas não forem cumpridas, eu e o paciente, no caso, você e do outro lado, o profissional e o paciente, o cliente seu, vão reanalisar o que pode estar interferindo no alcance dessas metas, quais ações internas e externas podem estar comprometendo de forma geral o êxito desse programa. Então, além da anamnese e da avaliação física, quais são os objetivos do programa? Então, mediante a anamnese, a avaliação que você fez, as queixas que esse paciente chegou para você, o que ele fazia, o que ele percebeu que ele fazia antes do Covid, depois que ele saiu da fase crítica e teve alta hospitalar, o que ele percebeu que ele não consegue mais fazer como antes? Quais serão as prioridades desse programa de treinamento? Quais são os objetivos cruciais que você vai traçar ali junto com ele para seguir por essa estrada aí dessa reprogramação para que ele possa voltar realmente a conseguir fazer tudo aquilo que ele fazia antes. E quando a gente fala da anamnese, da avaliação física, dos objetivos do programa, não há como falar depois, né? Não tem como a gente não tocar nesse assunto sobre a prescrição, a aplicação e o monitoramento. Então, como que você vai pegar as informações oriundas de toda essa avaliação geral que você fez com ele, com esse paciente, como que você vai aplicar o melhor método de treinamento para que ele consiga atingir esses objetivos, e melhor do que isso, como que você vai ter certeza, além do próprio feedback dele e a sua autoanálise, seja comportamental na hora do treino, na hora do que você está vendo dele de desempenho, que isso é uma coisa muito subjetiva, mas que ferramenta, o que você vai usar para monitorar o progresso ou não desse teu cliente, desse teu paciente, para que você possa fazer as intervenções corretas dentro desse programa de treinamento. Então, quando a gente fala da anamnese, da avaliação física, dos objetivos do programa, da prescrição, aplicação e monitoramento, a gente vai precisar sempre estar fazendo o quê, pessoal? Uma reavaliação constante. Então, se a gente não avalia, não monitora constantemente para fazer os ajustes específicos da prescrição desse programa de treinamento, como que a gente pode conseguir levar esse indivíduo do ponto A ao ponto B de uma forma segura e eficaz? Ah, mas isso dá trabalho, isso mais quase ninguém faz. Não interessa. Para de olhar para o que o outro faz e não faz, pega aquilo que faz sentido para a sua vida, seja pessoal e profissional, e coloque em prática. Esse é o seu método é único. Isso é o que vai fazer quando você tiver um estúdio ali que trabalha com Covid, faz a parte da reabilitação, por exemplo, dentro dos diversos programas que você tem lá dentro, se vier um concorrente na sua frente abrir um espaço com mais estrutura, com mais maquinário, com tecnologia de ponta, não é o que vai fazer esses clientes saírem de onde eles estão para irem para o concorrente do lado, porque a entrega do serviço que você faz ali dentro é única, é mágica, é específica, só você faz. Então, por detrás do método, existe um agente de transformação, que é você, profissional de educação física, que é você, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, que está envolvido nesse processo. Então, se a gente não pensar em todos esses alicerces, a gente tem um método falho, a gente dá perspectiva para, em vez do cliente conseguir evoluir conosco, ele ficar mais com dúvidas do que com certeza de que realmente ele vai conseguir todos os objetivos que foram traçados dentro desse programa, tá certo? Então, que caminho que você quer seguir? Por isso que eu coloquei essa imagem aí. Por onde que você quer percorrer? Você quer ficar navegando pelo Mar Vermelho por concorrência predatória e disputando valores, cobrando mais barato do outro para ter cliente, ou realmente você vai qualificar o seu serviço pelas habilidades diferenciais que você tem, seja no método, seja nos equipamentos, no seu atendimento, que você vai colocar ali como realmente o teu cliente vai conseguir enxergar, caramba, esses são os benefícios agregados do que o cara, se aumenta a percepção de valor dele em relação ao que os outros entregam por ali. Então, eu acho que quando você escolhe essa estrada do Mar Azul para poder navegar, as coisas se tornam um pouco mais tranquilas. Não que você não terá diversidade, isso a gente vai ter a todo momento, mas você não fica navegando por essa concorrência predatória que existe nas mais diversas áreas aí da saúde, não só no personal trainer. Então, qual o histórico do paciente com Covid? Então, além da anamnese, como vocês viram ali, eu preciso saber quando foi realizado o diagnóstico de Covid, eu preciso saber quais foram os principais sinais e sintomas que esse indivíduo sentiu durante
o diagnóstico, né, da doença, antes do diagnóstico da doença, o que isso representou para ele. O paciente chegou a ficar internado, porque aí foi um caso mais severo, ele precisou de ventilação mecânica, o que aconteceu com esse paciente? Então, eu tenho que investigar tudo isso para saber qual que é o meu nível de abordagem com ele, até porque, dentro dos programas que eu vou fazer com ele de reabilitação e de treinamento, eu tenho que entender qual que é a fase que ele chegou ali dentro da perspectiva do COVID. Ele precisa de, como eu falei, precisa de algum suporte ventilatório, dos sinais e sintomas antes dos diagnósticos, quais deles são persistentes, ou seja, quando ele foi diagnosticado com a doença, o que ele ainda percebe que continua, mas talvez numa menor proporção, ou como já muitas pessoas me relataram, situações ali como paladar e cheiro, ter mudado absurdamente e ainda se perdurar por 6 meses, pelo menos, depois do diagnóstico da doença e de passar da fase mais crítica. Como é que está o nível do seu paciente nesse sentido? Até porque quando você aplicar o programa de treinamento com ele, ele perceber as melhoras, principalmente nesses sinais e sintomas que ele estava sentindo próximo do diagnóstico, durante o diagnóstico e depois da fase do diagnóstico, depois da sua intervenção profissional e do seu programa, será que isso diminuiu? Será que isso reduziu? Será que isso foi restabelecido? Então é importante que você saiba também dessas informações. Seu paciente já recebeu liberação médica para a prática dos exercícios? Ou seja, você tem a segurança total que ali agora, é aquele momento realmente de você fazer o programa com ele? Será que não é melhor pedir um ecocardiograma, um eletro e um teste ergométrico de esteira? Lembrando que eu estou falando de teste ergométrico não para prescrição, mas para avaliar qual que é o comportamento hemodinâmico desse indivíduo numa situação de repouso e de alta intensidade, de aumento de intensidade de esforço, para que realmente você tenha segurança para fazer o programa de treinamento com ele, porque se vocês lembrarem, quando a gente fala dos componentes da carga de treinamento, o fator qualitativo é a intensidade. Em algum dado momento, você vai ter que começar a inserir intensidades durante o seu programa de treinamento para esse paciente. Vai ter o momento certo e a hora certa, mas será que você estará seguro para fazer isso sem algum tipo de teste nesse sentido que te dê essa segurança? Até o próprio teste durante da avaliação física para avaliar a aptidão cardiorrespiratória daquele indivíduo? Isso é muito importante você refletir. Então, atenção às queixas do seu cliente, os mínimos detalhes fazem a diferença. Então, o que pode não ser tão importante para você pode ser para ele. Então, presta a mínima atenção nos detalhes que ele está te passando durante a anamnese. Lembra do que eu falei? É o momento da gente ouvir mais. Então, coloque-se sempre no lugar do cliente. Já imaginou você na situação dele, precisando da ação de um profissional? Será que você se sentiria seguro depois de toda a abordagem que você teve com esse indivíduo, se você estivesse no lugar dele para contratar o seu próprio serviço como personal? Por isso que eu falo que a gente tem que começar a escutar mais e falar menos em alguns dados momentos durante todo esse processo avaliativo dos nossos clientes, principalmente daqueles que foram acometidos por Covid-19. Então, quando a gente fala de avaliação física, nós temos que pensar no nível de aptidão e saber quais avaliações que você pode fazer em relação à parte da aptidão cardiorrespiratória, o que aplicar, qual teste, se é o teste de 6 minutos, se eu vou aplicar um teste de bulk adaptado na esteira, se eu vou aplicar um talk test na esteira, se eu vou fazer algum teste de pista específico, qual teste eu vou aplicar. Lembrando que tem que ser um teste validado, reprodutível e que realmente lhe traga perspectivas para uma boa prescrição. Não é só avaliar e pôr no bolso. Né? A parte da avaliação da força neuromuscular, como que será que foi acometido esse cliente que está chegando para você na perspectiva do nível de força muscular? A parte da flexibilidade, da mobilidade articular dele, como é que está? Será que isso também foi prejudicado? Será que a parte elástica do músculo dele sofreu com isso? Será que a parte de mobilidade articular, de amplitude de movimento específico dele também foi afetado por esse momento que ele foi acometido pelo Covid? Composição corporal, como que ele está, porque a gente sabe que um dos grandes problemas do Covid, né, que te incapacita de fazer várias coisas simples da vida diária, até, obviamente, os exercícios, o quanto disso afetou na sua redução, na sua perda de massa muscular daquele indivíduo em específico. É importante você também saber como que ele está chegando para você nesse dado momento em relação à parte da composição corporal, para ele também entender a progressão dele, não só nos outros aspectos que talvez serão mais perceptivos para ele, pelo impacto que a doença tem de uma forma geral, principalmente no sistema cardiorrespiratório de uma forma geral, e na parte de força neuromuscular, mas na parte de composição corporal, que você consegue também fazer esse rastreamento do nível de composição dele, de massa magra, de massa gorda. É interessante que você faça esse screening geral aí do seu cliente, paciente que está chegando. E, obviamente, testes aí de equilíbrio, agilidade e velocidade desse indivíduo aí
ao longo aí do seu programa, também é interessante que você pense nessas avaliações em específico para serem aplicadas. Então, quando a gente fala de avaliar, a gente não pode deixar de mencionar a parte da avaliação e monitoramento da aptidão fisiológica desse indivíduo, assim. Quais aspectos eu tenho que estar atento? No mínimo, eu devo investir, pelo menos, num monitoramento que me mostre o comportamento da frequência cardíaca desse indivíduo, da variabilidade da frequência cardíaca dele, uma vez que o sistema nervoso dele autônomo foi deprimido pelas ações aí, da infecção aí pelo Covid, assim como pequenas situações dos estressores psicobiológicos, que podem ser, por exemplo, o estresse do dia a dia do trabalho, né? Por exemplo, a síndrome de burnout lá. Você pode ter uma perturbação da variabilidade da frequência cardíaca, o que dirá do indivíduo que foi acometido por Covid. Então, como que ele está chegando para você com resposta ao sistema nervoso autônomo e como que ele está progredindo? Isso é interessante, você também está acompanhando a evolução para ter mais segurança do momento certo para pôr mais dose de carga, para acelerar um pouco mais com ele dentro do processo, para que os ajustes do programa, principalmente na parte qualitativa do treino, sejam alcançados. TRIMP, que é você ter a noção da carga de treinamento que esse indivíduo está sendo exposto àquela dada sessão. Exemplo, expus o cara a 20, 30 minutos ali da sessão, ele passou por diversas zonas de frequência cardíaca. Qual que foi a perturbação da alostase fisiológica desse indivíduo mediante as tarefas da sessão, que é a carga externa? Como que isso impactou para aquele indivíduo numa sessão específica? Isso também é interessante que você saiba. Um oxímetro é importante você ter para entender como é que está o nível de saturação desse indivíduo pós-Covid, uma vez que, como vocês já ouviram aí, até de outros palestrantes, o quanto que isso impacta no sistema cardiorrespiratório, pulmonar do indivíduo de uma forma geral. Então, você tem um oxímetro, é uma ferramenta também que é indispensável para o profissional que quer trabalhar com essa parte da reabilitação do Covid, né? Aparelho de pressão arterial e os aplicativos, que eu estou deixando aqui alguns exemplos, os dois que estão aqui em cima, pessoal, tá? Seria o Elite HRV, que consegue observar o comportamento do sistema nervoso autônomo do indivíduo pela variabilidade da frequência cardíaca, ou por cinta ou por polpa digital, e do lado dele aqui nós temos o Elite HRV, que faz o mesmo serviço, mas por enquanto, nesse momento, ele tem apenas a coleta de dados por cinta da VFC, em breve terá também por polpa digital. E aqui embaixo você tem o MyJump 2, que você vai pagar R$40 num aplicativo desse, para você poder também monitorar o nível de status neuromuscular do seu indivíduo, para ver se ele está mostrando algum pouco de fadiga residual em decorrência do treino que ele fez anteriormente, aquela sessão específica que você vai trabalhar para ele. Então, olha a capacidade da nossa intervenção, olha onde que a gente vai, aonde que a gente pode chegar com a nossa intervenção profissional e com a valorização do nosso trabalho. Então, se você não se autovaloriza, não acredita em você, por que o paciente que está vindo ali de fora deve investir alto em você para acreditar num sonho, num veraneio, num objetivo, numa transformação específica, se nem mesmo você sabe do que você é capaz, do que você tem para oferecer com ele? Por isso que eu acho muito interessante, quando você oferece algum tipo de programa, você experimentar as ferramentas que você utiliza, você experimentar o seu próprio método, para você ter uma autoavaliação sua crítica, colher os pontos positivos e negativos, e também alguns amigos à volta te ajudando nessa análise também é muito importante, tá? E aqui, de uma forma mais simplista, você tem outra forma de controlar, que não por aqueles devices, por aqueles aplicativos, alguma maneira, como que está sendo o impacto do controle da carga do treinamento daquele indivíduo lá que está passando por esse programa de reabilitação pós-Covid com você. Então, você consegue monitorar como que ele está se sentindo com estes questionários indiretos, a parte de dor muscular, como que está a sensação perceptiva desse indivíduo aqui em relação ao bem-estar dele, como que ele está se sentindo de uma forma geral. Então, tudo isso é importante. A autorrecuperação dele, como que ele percebeu o esforço daquela sessão específica, para que você também entenda qual é a carga de treino que está sendo gerada, uma vez se você não quiser ou não tiver o dispositivo de frequência cardíaca, mas pelo menos aqui você consegue fazer isso. Mas eu já falo para vocês, pessoal, um único investimento, pelo menos ali, que você deveria se esforçar por ter um cardiofrequencímetro e pelo menos um oxímetro e um aparelho ali de pressão arterial, para você fazer um bom trabalho seguro e eficaz com esses pacientes aí dentro da reabilitação pós-Covid, tá? Deixa eu só tirar agora isso aqui, o apontador laser, vão passando aqui, beleza. E isso pode ser feito, tá, pessoal, pelo Google Forms de uma forma muito simples e prática, para você mandar os links aí para os seus clientes, para conseguir controlar isso, tá? Então, seja sem custo nenhum, só o tempo de você sentar mesmo e montar essas ferramentas.
E dentro desse jogo aí, né, que a gente tem de avaliação, de prescrever um treinamento que realmente vai entregar os resultados de forma segura e eficaz, de nós também sabermos se vender e oferecer a transformação que o nosso programa, que o nosso produto ali oferece para essas pessoas, para esse público em específico, quais serão as prioridades do programa. E aqui, pessoal, é onde vai um grande adendo para nós. As prioridades do programa não devem ser as suas prioridades como profissional daquilo que você acha que talvez seja o melhor, que vai elevar o seu nome no mais alto nível, que vai gerar marketing boca a boca, muito pelo contrário. Você deve pensar nas prioridades como o quanto a qualidade de vida daquele indivíduo foi afetado. Lembra da anamnese, escutar bem o que ele falou? Pergunta isso, quanto a qualidade de vida dele, ele percebeu que foi afetada e por quê? Como que ele consegue perceber isso? E as atividades básicas da vida diária dele, como tomar banho, se locomover, e daqui da casa dele, por exemplo, numa padaria, buscar o pão, ir no supermercado, a pé, se é próximo ou não, o quanto isso impactou de forma global na vida dele. Eu acho que se nós nos atentarmos a esses pontos e conseguirmos ajustar isso com a avaliação fisiológica, com todos os dados que nós coletamos, e entregarmos uma intervenção pontual dentro dessas prioridades específicas, eu tenho certeza que a gente vai ter êxito no programa. Lembrando que o primeiro momento desses indivíduos com a parte da reabilitação do Covid não pode ser uma coisa focada no emagrecimento, não pode ser uma coisa para ganhar hipertrofia estética muscular, não. Ele tem que buscar ganhar massa muscular pelo que ele perdeu, ganhar mais condição cardiorrespiratória porque ele perdeu, porque uma vez indivíduos que têm a aptidão cardiorrespiratória, o VO2 mais baixo do que é para se ter, para dada a idade, ele já sabe que ele estará mais suscetível a complicações cardiovasculares em todos os sentidos. Então, isso tem que ficar claro. Então, a gente tem que se atentar a isso, jogar o jogo que deve ser jogado, mas devemos sempre colocar as prioridades que devem ser seguidas e que, nesse momento, nada mais vale do que a qualidade de vida e do seu paciente, do seu cliente, para que ele consiga voltar a fazer tudo aquilo que ele fazia anteriormente antes de ter a doença, tá? E aqui, para finalizar, eu trago um case muito prático, interessante para conversar com vocês, a respeito de um acompanhamento contínuo que um aluno que fez uma imersão minha sobre a parte de variabilidade da frequência cardíaca e controle da carga do treinamento voltado para o personal, ele fez o curso e entendeu a importância para ele de fazer esse monitoramento constante da variabilidade da frequência cardíaca, principalmente para ajudar ele na tomada de decisão do que ele planejou na sessão de treino, porque uma vez que você planeja alguma coisa com um cliente, um paciente seu que está dentro de um programa específico, se está lá para ele vir 3 vezes por semana, se ele faltar 2, já atrapalhou o seu planejamento daquela semana e para da frente. Então, você vai precisar de fazer um reajuste. Então, a gente precisa de uma ferramenta, alguma coisa que nos ajude a fazer esses reajustes desses microciclos de treinamento, onde, passada uma semana, nós sentamos, olhamos para trás o que foi feito com aquele cliente e observamos o que deve ser reajustado, o que pode ser intensificado, o que deve ser mantido, o que talvez deva ser reduzido em relação a tudo aquilo que foi prescrito para que ele tivesse feito dentro daquela semana de treinamento. Então aqui vocês veem que tem um comportamento que é dele, eu não posso comparar os valores dele com outras pessoas, eu tenho que olhar para ele mesmo, então eu observo um tipo de comportamento, então percebam que ele percebeu aqui que dentro desse comportamento dele aqui, ó, 7 do 1, 9 do 1, 11 do 1, 13 do 1, ele tem um comportamento na relação da variabilidade. Veja que teve um dia só, dentro de todas essas medidas aqui que ele teve, que destoou um pouquinho. Então ele usou o que aqui? Ele usou, no caso aqui, o HRV for Training, um aplicativo que mensura a capacidade do sistema nervoso autônomo dele, se está com uma predominância mais simpática ou parasimpática, para que ele consiga tomar a decisão em decorrência do que fazer em relação ao treinamento. Beleza. Então, isso aqui são os resultados normais dele. Aí, o que ele fez? Como ele percebeu que realmente ele acompanhava isso aqui tudo, ele olhou assim, bom, se eu pegar o meu coeficiente de variação com base na variabilidade, ele não me mostra nenhuma normalidade ao longo da semana. É esperado que eu tenha variações porque eu treino, eu durmo, às vezes eu não durmo e descanso na dose certa, não me alimento na dose certa, fora os estressores psicobiológicos que não só a sessão de treino por si só, mas o que isso me estressou durante a semana, como foi a relação dose-resposta. Não foi uma coisa que variou muito.
ele ficou ali com 6,46% de variação das medidas dentro de uma semana desse trecho de resultados normais que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, beleza. Aí, o que eu tenho aqui? Na semana da frente, né, caminhando, ele percebeu o quê? Uma queda incomum apontada nos gráficos. 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/12. Ele percebeu um comportamento diferente do que vinha tendo os valores normais dele. Então, isso mostrou, através da utilização do aplicativo, resultados anormais. E aí, o que aconteceu? Olha o que aconteceu com o coeficiente de variação dele dentro dessa medida. Vocês lembram que estava com 6 e pouquinho, acho que era 6,94, aumentou um pouquinho para 8,60. Algo muito preocupante? Não, mas teve um comportamento diferente do que ele estava tendo normalmente. E ele não intensificou carga, ele não mudou treino. Então, peraí, se não foi o treino, se ele está dormindo bem igual, a alimentação também está ajustada, o que será que aconteceu? E aí ele foi ver que no gráfico abaixo ali que vocês estão vendo, ó, 14/12, 15/12, 16/12, ele não fez as medidas, aí dia 17, 18, 19 e 20 ele fez. Foi a primeira semana depois do diagnóstico feito dia 17. Então aqui no dia 17, onde está essa primeira barrinha, foi quando ele teve o diagnóstico de Covid, e no dia 19/2, percebam o valor aqui, 2,8, segundo o próprio relato dele, foi o pior dia dele do Covid, foi o pior, parecia que ele foi moído. Então você vê como é que o valor também, a resposta do sistema nervoso autônomo dele foi lá embaixo, o simpático dele ficou super ativado, alto estresse, o corpo estava lutando contra alguma coisa errada que estava acontecendo ali dentro. Legal. Aí a hora que eu olho para o gráfico daquela semana ali embaixo do diagnóstico, olha o coeficiente de variação para onde saltou, pessoal, 37,79. Então só para vocês terem uma noção rápida, o normal, que você não pode deixar passar ali, que é uma coisa mais de alerta, é 10%. Então ele subiu além disso, mas por quê? Variou absurdamente essa variabilidade dele. Então isso mexeu no coeficiente de variação. Então isso mostrou que tinha coisa errada, porque não tinha treino, não tinha dose excessiva de treino, não tinha nada acontecendo, era a doença se manifestando. Beleza. Aí ele fez o quê? Continuou monitorando, então, resultados, monitoramento e tomada de decisão. Ele viu que ele tinha os valores normais lá pelo monitoramento, ele viu que algo errado aconteceu, foi fazer o exame, teve o diagnóstico do Covid, percebeu os primeiros dias detonando o Covid, ele percebeu, então, através disso, que precisava de um repouso para se recuperar, obviamente, do Covid. Aí vocês veem aqui, 21, 22, 23, 24, até 27/2, primeira semana se recuperando, e segunda semana se recuperando, 28, 1/3, 2/3, ele foi se recuperando. E aí o que aconteceu com aquele coeficiente de variação dele que vocês viram lá, de 30 e poucos, já caiu para 26,94 na primeira semana de recuperação. Na segunda semana de recuperação, que é de baixo, já desceu mais um pouco, 16,48. E aí, a hora que a gente chegou no final de tudo isso, ele percebeu lá em 6/3, aí o que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é os cálculos feitos de 8/3 aqui, tá? Até o final, 21/3. Então a VFC mostrou que era o momento dele começar a voltar novamente com os treinamentos direcionados, mas com muito cuidado em toda essa perspectiva, principalmente da dose excessiva na intensidade da carga ser ministrada e os cuidados que ele deveria tomar. Então olha para onde que foi os valores em comparação do que você viu. O que vocês viram, voltou praticamente quase que no que ele estava dentro da normalidade de variação dele lá dos valores normais. Então essa aqui é a primeira semana ali, de 8/3 para frente, 9,52 de variação dentro da resposta da variabilidade. E dentro da última semana dele, o que a gente teve? Um valor quase próximo ao começo, que era 6,94, aqui mais ou menos com 7,71. Então, isso foi possível porque ele conhecia uma ferramenta, ele monitorava, ele entendeu que tinha algo errado, obviamente que o corpo já deu sinais, mas aí a hora que ele juntou todo o conhecimento, todas as ferramentas, ele conseguiu ser mais pontual na intervenção. Já pensou você, se utiliza, por exemplo, essa ferramenta, vê que teu paciente começou a ter umas quedas consideráveis na VFC, você não mexeu em carga, o sono dele está certo, a alimentação está tudo bem, não tem nada por de fora aqui de estressores psicobiológicos, trabalho, família, que pode estar impactando dessa forma com ele. Você vai entender que tem algo errado. E ele começa a apresentar fadiga no treino, o cara não se sente bem disposto, você vai pedir para investigar, e de repente você pode salvar uma vida por uma intervenção dessa, por um monitoramento desse que você faz. Então é isso, pessoal. Para fechar,
aqui uma recomendaçãozinha, tá? Para vocês verem que existem já norteamentos dentro da parte do treino de aptidão cardiorrespiratória, da parte neuromuscular, da parte de flexibilidade, que você pode buscar nos principais aí recomendações que nós temos, nos consensos que nós temos, para saber o que trabalhar com essa população específica. Então, aqui está um exemplo de uma prescrição de um treinamento de força para indivíduos que foram acometidos de Covid, onde você pode trabalhar com 8 a 10 grupamentos musculares, seja membro superior e inferior, uma frequência mínima de 2 vezes por semana, a intensidade em torno de 30% a 40% de uma RM, séries rodando em torno de 1 a 3 séries, as repetições sempre trabalhando com repetições submáximas, nada até a falha muscular, a tempo de recuperação até 3 minutos ou até quando o paciente se sentir confortável para executar a próxima repetição. A ordem como deve ser feito isso para ser feito isso é dos grandes grupos musculares para os pequenos, e o método sugerido nesse artigo em questão é trabalhar de uma forma alternada por segmento, até para você manter uma certa ativação cardiorrespiratória nesse indivíduo, para ele estar alternando grupos grandes, pequenos, né? E pode até ser de uma forma antagônica, mas se você acaba trabalhando de uma forma focado no exercício resistido, mas também trabalhando no sistema cardiorrespiratório de uma forma geral, por estar gerando esse alternado por segmento em forma circuitada ali para esse cliente seu acometido pelo Covid, tá certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que possa ter contribuído com o conhecimento aí de uma certa forma. Qualquer dúvida que tiverem, quiserem acesso aos artigos, quiserem falar sobre a variabilidade da frequência cardíaca ou coisas mais, tá aí o meu Instagram, no meu canal do YouTube oficial tem bastante coisa também. Tem cursos lá a respeito também da variabilidade da frequência cardíaca para você que quer se aprofundar um pouco mais do tema, desde de uma situação mais simples para quem não conhece nada, a uma temática mais aprofundada da variabilidade. Eu tenho os 2 modelos de curso, então espero realmente que possa ter contribuído de uma forma com vocês aí, com todos os profissionais que passaram nessa data especial de hoje, nesse sábado, muito valioso para todos nós. Obrigado, Léo, pela participação.